Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Aproveitando aqui este espaço no canal Solon Pereira para alguns comentários, tá certo? E vejam, eu vou passar algumas questões para vocês que eu achei interessante. Uma delas é este artigo aqui do Retirantes da Maranata, um artigo bastante interessante. Eu vou deixar o link na descrição para você ler todo o artigo. Vou apenas comentar aqui, ler alguma coisinha para você ver como é interessante, como vale a pena você ler este artigo lá no site Retirantes da Maranata. E queria também aproveitar para fazer algumas observações. Uma questão que colocaram nos comentários do canal Maranata Anátema é se nós retornaríamos a comentar a Escola Bíblica Dominical. Sim, vamos fazer isso na medida que Deus nos der condições. Faremos isso no canal Manaim, tá certo? Estamos aí tentando nos organizar para ver se a gente consegue, eu, Roseli, Joaquim, voltarmos na próxima segunda-feira a fazer aqueles nossos comentários. Não tem muita novidade, as escolas bíblicas elas são muito parecidas, né? Mas sempre tem uma outra coisa que vale uma observação. A gente pode fazer esse comentário, faremos no canal Manaim, se Deus quiser, a partir da próxima segunda-feira, tá bom? A outra coisa é que a gente precisa esclarecer aos irmãos da Igreja Maranata que nós não queremos mal a ninguém. Quando nós nos referimos muitas vezes à Igreja Maranata, normalmente a referência é feita àquelas pessoas que estão dirigindo a Igreja Maranata, e isso lá na cúpula, tá certo? Porque a igreja, os membros, a igreja como o organismo vivo, que são pessoas, né? Esta igreja não é a ela que nós estamos fazendo referência, tá certo? Muitas vezes as pessoas que estão sendo manipuladas, elas são vítimas, e nós sabemos disso, entendemos bem isso, não queremos mal a ninguém, até porque um dia já estivemos exatamente onde você está, fazendo exatamente o que você está fazendo, e muitas vezes até irritados com aqueles que se falavam alguma coisa contra o nosso objeto de idolatria, porque na Igreja Maranata, a igreja em si, a instituição, ela chega a ser um objeto de idolatria, tanto que as pessoas elas deixam de defender a verdade, elas deixam de defender Jesus para defender aquele projeto de Gedeuti. Porque a Igreja Maranata como instituição é um projeto de Gedeuti, que nasceu lá em 1967 para 1968 e que ele foi trazendo isso aí, está aí até os dias de hoje. É um projeto dele, é um projeto, você vê o estatuto, é óbvio que dá para ver ali que o projeto é dele e ele passa aquilo para quem ele quiser, não é? Mas enfim, então entenda você que é membro que nós não queremos mal, não estamos falando nada que possa ou que tenha o propósito de te ofender ou de te ferir, jamais, tá certo? Queremos bem a todos vocês, gostaríamos que vocês tivessem as informações e tomassem as suas decisões da forma que você achar melhor. Faça aquilo que você achar melhor, tá certo? A vida é sua, as consequências das suas escolhas, quem vai ter que arcar e assumir é você e ninguém mais, tá bom? Então, sobre as pessoas que nos ofendem no canal, tentam nos ofender, utilizam o argumento ad hominem. Bom, infelizmente a gente, até para evitar ser grosseiros, nós às vezes só bloqueamos, né? Mas sobre essa questão, deixa eu fazer uma observação. Você responder às pessoas com assertividade, né? E não com a intenção de ofender, isso não é nenhum mal, isso não tem nenhum problema. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu acho que eu até coloquei o texto aqui. Vejam aqui, nós temos aqui Jesus em Mateus capítulo 5, a partir do verso 38, você vai ver aqui: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Bom, eu sei que muitas pessoas nunca entenderam essas passagens, porque, especialmente na Igreja Cristã Maranata, nunca ouviram nenhum tipo de estudo sobre o Sermão do Monte e provavelmente nunca vão ouvir. Mas aqui, rapidamente, sem querer destrinchar o texto agora, eu quero só mostrar para vocês que quando Jesus começa esse trecho falando do olho por olho e dente por dente, ele está falando de vingança. Ele está falando da proporcionalidade na vingança. Tá certo? Que esse termo, inclusive o olho por olho, dente por dente, ele é antes da lei de Moisés. Ele foi aproveitado na lei de Moisés, mas ele vem lá
do Código de Hammurabi, né, 5 séculos antes de Moisés. E você tinha então o que eles chamam de a lei de Talião, que é o olho por olho e dente por dente. E esta lei de Talião, ela veio para o Código de Leis de Moisés. Então, em Moisés você vai encontrar lá o olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, vida por vida. Então, você vai ter que a ideia, e desde Talião, a ideia é a da proporcionalidade na vingança. Por quê? Porque antes da lei de Talião, e isso nos povos, havia o que nós chamamos no direito de vingança privada. Então, por exemplo, o filho de uma família matou o filho de uma outra família da região. Aquela família que teve o filho assassinado, ela poderia se organizar, né, e matar toda aquela outra família que matou o seu filho. Então isso era uma coisa desproporcional. Então a vingança privada, ela não tinha limites, ela extrapolava o limite do equilíbrio, e isso gerava cada vez, né, vinganças maiores e maiores, e isso era muito destrutivo para a própria comunidade. Então a ideia da lei de Talião era a proporcionalidade. Não vá na sua vingança, não vá além do mal que você sofreu. Só que em Jesus as coisas mudam. Jesus falou assim, olha, você conhece, e Jesus nem se referiu, vocês ouviram o que Moisés disse, vocês ouviram o que a lei disse, Jesus, você ouviram o que foi dito. Por quê? Porque isso já era uma tradição que ia além da lei de Moisés. Então essa era a cultura de muitos povos. Só que Jesus, ele vai além, ele diz assim, olha, você não deve se vingar. Você não deve se vingar. A ideia era não vingança. E Paulo confirma isso, né? Não vos vingueis a vós mesmos. Você deixa isso com Deus, a vingança. A vingança a Deus pertence, como diz. Então, a ideia a partir de Jesus é não praticar vingança. Muitas vezes você sofre o dano e não pratica a vingança. A pessoa fez você caminhar, né? Você caminha duas, mas você não vai querer agora, vou me vingar, vou fazer ela caminhar também, né? Vou ferir a outra face dela, deixe que ela fira, inclusive, a sua própria face, a outra. Mas a ideia do texto aqui, tá? Eu não vou me alongar, mas é a questão da vingança. Então, a vingança é você querer fazer o mal àquele que te fez mal. Então, agora, Jesus em momento algum disse que você não pode responder às pessoas, né, que te questionam ou que te acusam de alguma coisa, né, ou alguma heresia, né? Até porque em Jesus nós temos as suas palavras e os seus exemplos. Essas duas coisas, elas andam juntas no cristianismo. As pessoas que são cristãs e discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles observavam não só as palavras de Jesus, mas o comportamento de Jesus. Inclusive, Jesus falou sobre os fariseus, olha, eles façam tudo o que eles dizem para vocês fazerem, mas não façam o que eles fazem, porque eles são hipócritas. Eles querem que vocês façam aquilo que eles não fazem. Então, as duas coisas andam juntas, as suas palavras com as suas atitudes. E muitas vezes as atitudes, elas têm muito mais força do que as próprias palavras. Então Jesus, ele, com as suas próprias palavras e com as suas próprias atitudes, nós observamos que Jesus, ele dava resposta às pessoas. Ele dava as respostas aos fariseus. Inclusive, ele disse palavras duras aos fariseus. Mas a ideia não era de ofender os fariseus. A ideia era de promover uma libertação para as pessoas que participavam daquela comunidade e que deveriam observar a hipocrisia de alguns líderes para que eles pudessem não cair, né, naquela armadilha de estar produzindo as mesmas coisas. Então, quando Jesus responde, Jesus não está se vingando dos fariseus. Jesus está trazendo luz às pessoas. Quando nós respondemos às pessoas que nos ofendem, e às vezes essa resposta pode ser dura, essa resposta pode até parecer grosseira, mas entendam uma coisa, nós não fazemos isso por vingança. Então, quantas pessoas elas nos ofendem como pessoa, elas dizem aquilo que nós deveríamos fazer, que nós não deveríamos fazer, elas fazem referências ao nosso tipo de comportamento, alguma coisa assim. Elas fazem isso para tentar nos ofender. Obviamente, elas não conseguem, elas apenas queimam suas próprias mãos.
né, tentando nos atirar brasas. Mas o que que acontece? Então, quando uma pessoa nos ofende, né, Solon, você é gordo e é careca, né? Então, a minha resposta pode ser um bloqueio ou dizer, olha, isso está inadequado, né? Você foi além do seu limite, e bloquear as pessoas que utilizam o argumento ad hominem. Mas não significa que eu agora vou procurar um defeito na vida daquela pessoa para poder dizer assim, você me chamou de gordo e careca, mas olha o tamanho do seu nariz, né? Alguma coisa assim. Então, a ideia não é de devolver uma ofensa no sentido de nos vingarmos. Eu vou fazer o mal à pessoa que está tentando me fazer mal. Então entendam uma coisa, nós respondemos sim, e às vezes podemos parecer até duros ou grosseiros nos comentários, mas a ideia não é de te ofender, a ideia não é de ofender quem quer que seja. A ideia é simplesmente de ver se nós fazemos você abrir os olhos e começar a pensar, tá bom? Dito isso, vamos passar aqui, vamos ver aqui o que nos disse Retirantes da Maranata. Olha só, ele disse o seguinte: eleição, nunca; oligarquia, sempre. O que a liderança da Igreja Cristã Maranata faz a não ser acumular dinheiros e imóveis, alterar estatutos sem dar ouvidos aos membros, despistar erros, fraudes e mentiras, desprezar as dores dos infortunados, gastar fortunas com honorários de pastor-advogado para demandar contra questionadores e com marketing mentiroso? Qual será o fim dessa iniquidade religiosa? Algo acinzentado, alegórico, dominador, familiar e místico que pudesse ser apresentado como nova revelação, assim como a ave fênix do Egito antigo, que nasce das cinzas da antiga religião. Coçavam a cabeça e entendiam o contrassenso. A continuarmos em igreja, dentro de igreja, dirigida por estatutos com eleição de pastor, estaremos presos. Impossível. Não queremos isso. Era o final da década de 60. O assunto espinhoso ficou atravessado na goela dos perdedores. Quem lê, entenda. Então, aqui, como a pessoa que escreveu conhece a Igreja Maranata desde o começo, ele faz uma referência que as pessoas que participaram dessa fase inicial entendem, tá certo? Eleição nunca, oligarquia sempre. Certamente a Igreja dos Gueiros de Vila Velha desejava algo que atendesse à família e aos amigos, ou seja, nem evangélica, nem pentecostal, nem protestante, algo com cores eclesiásticas capaz de centralizar o caixa 2, o dinheiro, o dogma, o fisiologismo político, o patrimônio, o poder religioso e o salário dos subalternos. Então essa é a visão, essa é a percepção do autor deste texto, tá bom? Nós estamos apenas passando para vocês aqui qual é a visão que ele tem de toda essa história, inclusive agora tratando da questão do estatuto. Bom, tem muita coisa interessante, o texto é realmente interessante, eu sugiro que você leia, tá certo? Eu vou deixar o link na descrição, mas ele trata aqui de uma questão que é a questão do estatuto também, com uma visão de quem participou dessas questões lá atrás, lá na origem, tá bom? Então entendam que o autor deste texto é uma pessoa que conhece a Igreja Maranata lá nas suas origens, tá bom? Então fica aqui a dica, agradeço aí os irmãos que têm apoiado o canal, o nosso trabalho. Na medida do possível vamos estar trazendo aí sempre vídeos aqui no Solon Pereira, no Maranata Natma e no canal Manaim, se você puder. Fique inscrito, ative o sininho para que você possa receber as notificações de quando nós tivermos alguma nova publicação. Se você não quer ficar inscrito em todos esses canais, não tem problema nenhum. O canal do Telegram, apenas no canal do Telegram nós damos a informação de todas as publicações novas, tanto em um como em outro canal e até mesmo nas nossas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo.